Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com a sua vida. Mais um tempo precioso de encontro com Deus e com os irmãos, por mais que de forma remota, online, mas estamos juntos, irmãos, para que realmente a gente possa adorar o nome do Senhor, para a gente poder ter o nosso coração edificado com uma palavra de esperança para a sua vida. Quero orar com você, para a gente poder iniciar esse culto. Querido Deus, graças te damos, ó Pai, pelo teu maravilhoso amor por nós, porque temos mais essa oportunidade de sermos edificados, sermos transformados pela tua palavra, de falarmos contigo, ó Deus, de podermos dirigir os nossos pensamentos ao Senhor, em meio a tantas coisas que podem tirar nossa atenção, nosso foco, que a gente possa ter nesse momento, nosso foco totalmente voltado para o Senhor. Queremos te adorar, ó Deus, reconhecer a tua grandeza, o teu maravilhoso amor por nós. Deus, conduza cada parte desse culto e que realmente possamos sair diferentes, com uma palavra de esperança para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Salmo de número 118, para a gente abrir o nosso culto. Salmo de número 118, o texto diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Até aqui, irmãos. Nós louvamos a Deus, apesar de passarmos por experiências como essa do versículo 5 da tribulação, mas uma coisa é certa, como diz no final de todos os 4 primeiros versículos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, por isso, nós queremos louvar ao Senhor. Nós queremos dizer o que está no versículo 1, render graças ao Senhor, porque Ele é bom. E nisso, irmãos, eu queria aproveitar para realmente louvar a Deus pela disposição dos irmãos nos dízimos e ofertas, e motivar os irmãos para que continuem sendo fiéis. Nós temos os nossos compromissos, encerramos ali os trabalhos na casa pastoral, e conseguimos aí estar realmente tranquilos com a questão dos recursos da igreja. Graças a Deus, Deus tem sido fiel, Deus tem sido misericordioso e sustentado as nossas finanças, mas continuamos aí com expectativas, com sonhos aí, e nós queremos inclusive motivar os irmãos para que continuem sendo fiéis, e nós vamos trazer aí em breve um panorama aí de todas as finanças, para também sermos transparentes com vocês, meus irmãos, de tudo que tem sido gasto aí, e é importante trazer esse retorno para os irmãos. E mais uma questão, queridos, nós queremos nos desafiar para sermos usados por Deus na vida de pessoas que têm passado por momentos difíceis. E nós queremos fazer isso, tomamos essa decisão como conselho, de ajudar algumas pessoas, e queremos te motivar também, meu irmão. Se você puder trazer alguns itens de cesta básica, traga, e a gente vai marcar um dia, inclusive na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, estaremos aqui com alguns irmãos. Irmãos, e aí você pode abra comigo a sua Bíblia, para a gente iniciar nosso culto aí, no texto do Salmo 118. Salmo de número 118, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 18, de 1 a 5, o texto diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Irmãos,
A experiência desse salmista é a nossa experiência, versículo 5, em meio à tribulação. Mas em meio à tribulação, ele buscou ao Senhor. E é por causa do Senhor e da sua misericórdia que dura para sempre, tão repetida, que nós temos esperança e que nós vamos louvá-lo, assim como o primeiro versículo diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então nós vamos louvar o Senhor nesse momento, e nós vamos também separar esse tempo para reforçar, relembrar e agradecer aos irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos e suas ofertas. Nós louvamos a Deus por isso e queremos motivar os irmãos para que continuem sendo fiéis. Terminamos aí, temos alguns últimos custos aí da casa pastoral nesse mês, mas terminamos a reforma, graças ao Senhor, e temos aí desafios que nós queremos viver dentro da nossa igreja aí, o prédio. Nós queremos trazer um panorama, um retrato financeiro para vocês em breve, para a gente poder ser transparente, poder trazer esse relatório para os irmãos. Em breve nós vamos fazer isso. Nós queremos desafiar os irmãos para que continuem sendo fiéis nos dízimos e ofertas. Inclusive, irmãos, nós decidimos como conselho que nós queremos ser mais ativos na nossa busca por ajudar outras pessoas, e se você puder participar disso, traga aí alguns itens de cesta básica que você puder. Nós estaremos aqui na próxima quarta-feira às 19 horas, apenas para colocar aqui uma caixa para você então entregar esses itens. Você pode vir e a gente não vai ter nenhum contato, tá joia? Então, vamos louvar o Senhor nesse momento, cantar louvores, rendendo graças, porque Ele é bom. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença,
tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Me escutas quando
seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Querido irmão, querida irmã, vamos passar para o momento da reflexão, uma palavra de Deus para o seu coração. Nosso segundo encontro da série que nós iniciamos no último domingo, Esperança em Meio ao Caos. Queria que você, então, buscasse ao Senhor nesse momento, para que a gente possa realmente ter uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração, para que haja uma palavra de esperança para a sua vida. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir para que o Senhor mais uma vez esteja conosco e que a Tua palavra, ó Deus, seja presente para as nossas vidas, para aquilo que nós temos vivido, os momentos difíceis que nós temos enfrentado, ó Deus. Que haja ânimo através da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor fortaleça o Teu povo, esteja com cada vida, cada família que está nos acompanhando aqui, que seja realmente um tempo especial de Deus, do Senhor para os nossos corações, ó Pai. Fala conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém.
Eu quero meditar com vocês, meus irmãos, nessa noite, sobre o tema Onde Encontrar Esperança. Nós, no último domingo, nós falamos sobre a experiência de Jó e aquilo que ele aprendeu em meio ao caos que ele viveu, a experiência de sofrimento que ele enfrentou. E hoje, a figura é do autor do livro de Lamentações. Por isso eu te convido a abrir Lamentações, capítulo de número 3, a partir do versículo 19. Lamentações 3, a partir do versículo 19. O texto assim nos diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esse é o texto para a nossa meditação. E o autor do livro de Lamentações é atribuído por muitos a Jeremias. Por isso, inclusive, nós conhecemos muitas vezes como Lamentações de Jeremias. Acontece que não está definido realmente no livro, né, que é Lamentações de Jeremias. Ele não se denomina, não se intitula, né, como o livro de Jeremias. Mas, pensando que a experiência que Jeremias viveu e que os seus conterrâneos, aquilo que ele está descrevendo, ali ele está vivendo num tempo muito difícil. É uma catástrofe que assola a cidade de Jerusalém no 6º século antes de Cristo. Alguns põem aí uma data, aproximadamente 586, onde a cidade de Jerusalém estava sendo conquistada pelos babilônicos. O contexto então é de caos. A cidade está cercada, chamada sitiar a cidade, é cercar a cidade, para que essa cidade não tenha nenhum tipo de liberdade de produzir o seu alimento. Então, dentro de algum tempo, pouco tempo, a cidade passaria necessidade, fora as ameaças militares e tantas coisas. Jerusalém está vivendo num contexto de entrada então dos babilônicos ali, e no momento que eles entram na cidade, eles saqueiam a cidade, eles destroem, eles põem fogo, eles pegam principalmente os líderes da cidade e levam para a Babilônia, enquanto que boa parte da população ali fica vivendo na miséria, em condições duras, pagando impostos para os seus conquistadores. Então, esse é um cenário de destruição totalmente. É um cenário caótico, é um cenário inclusive que nós refletimos quando Jeremias olha para a cidade e ele então chora. Jeremias está vivendo o contexto onde isso está acontecendo. Imagine estar no meio de uma invasão, vendo os seus queridos sendo levados embora, a cidade sendo tomada pelo fogo, sendo destruída. Cenário de caos. Então, o livro de Lamentações começa a descrever a cidade de Jerusalém, e nos capítulos 1 e 2, é como se essa cidade estivesse demonstrando o seu sentimento, colocando o sentimento na cidade e colocando figuras humanas. Por exemplo, a cidade é descrita como uma viúva, alguém que perdeu a sua família, perdeu as suas posses, ela está desprovida, ela está desamparada. Esse é o cenário então descrito por Jerusalém. Então, sendo solitária até o versículo 1, olha só o que diz Lamentações 1:1: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Então aqui nós vemos uma descrição viva de um cenário de caos, inclusive um cenário caótico que era algo como uma consequência dos pecados do povo.
O povo viveu por anos e anos abandonando a Deus, vivendo os seus próprios desejos, as suas paixões, diversas áreas sexuais, a idolatria e tantas outras coisas. E eles viram o exemplo do norte, que havia sido então dominado pelos assírios, e mesmo assim o reino do sul, onde estava Jerusalém, continuou a sua vida de pecado, e ali então eles sofrem as consequências. Olha só o que diz Charles Swindoll sobre isso. Temos aqui um lembrete silencioso de que o pecado, apesar de todo o seu fascínio e emoção, traz consigo pesados fardos, tristeza, aflição, infelicidade, aridez e dor. É o outro lado da moeda, o oposto de comer e beber e se divertir. Eles estavam vivendo as consequências do seu pecado. Então a gente pode ver aqui sim, diferente de Jó, que era um homem justo, temente a Deus, que não vive um sofrimento como consequência do seu pecado, o povo de Jerusalém está sim sofrendo por causa dos seus pecados. E esse é uma reflexão para as nossas vidas. Será que nós não precisamos repensar a nossa postura de vida em relação a pecados que a gente pode estar vivendo? E que esse cenário é um cenário inclusive de Deus colocando a sua mão pesada um pouco sobre o povo, para que se volte para Ele, para que nós, como igreja, possamos nos voltar para Deus. A gente precisa refletir sobre isso, meus irmãos. E aqui então, a partir do capítulo 3 de Lamentações, versículo 1 até o versículo 18, a gente vê então Jeremias entrando em cena. O autor do livro de Lamentações entra para descrever a sua própria experiência de sofrimento, uma sombria imagem de desolação e de abatimento dele. A gente consegue perceber que ele apresenta um desespero, uma angústia dentro do seu coração, onde não há mais esperança. Esse é o cenário de Jeremias. Inclusive, ele retrata como a ira de Deus é derramada, com várias imagens que são descritas por Jeremias. A gente pode ver nos versículos 1 a 3, trevas e golpes incessantes da mão de Deus. Versículo 4 em diante, há um envelhecimento precoce, ossos quebrados, a amargura, a dor e uma existência que não difere da morte. Olha que pesado isso. Versículos 7 a 9, há um confinamento inescapável, uma oração também não respondida. Ele se sente preso, dando à luz então aquela questão de eles estarem cercados pelos babilônicos. Versículos 10 a 12, uma emboscada semelhante a de animais, ataques como a um alvo. É como se Deus fosse colocado ali como um leão, ou até um urso bravo, ou como um arqueiro, colocando as suas flechas, lançando as suas flechas ao povo. Versículos 13 a 15 diz sobre feridas profundas, escárnio, amarguras no lugar do alimento. Eles, em vez de terem alimento, eles são alimentados diariamente por amargura. Versículo 16, dentes quebrados, cinza no lugar de vestimentas. Olha só, eles são cobertos, têm seu corpo coberto pelas cinzas. Versículos 17 e 18, a ausência de memória é como se eles tivessem dificuldade de se lembrar das memórias passadas de bênção e de paz. Então, a ausência de paz, a ausência de prosperidade, fim de toda esperança no socorro divino. Jeremias perde a esperança em Deus. Quantas vezes esse é o tipo de cenário que a gente pode viver? Essa pode ser a nossa experiência. Jeremias é descrito então como alguém que está vivendo num cenário de depressão. O seu emocional está num cenário de depressão. A gente consegue ver há 2.600 anos atrás alguém que vive o que é chamado de um mal do século 21, a depressão. Então, esse é o cenário do livro de Lamentações, e esse é o cenário de Jeremias. Jeremias então coloca o seu lamento diante do Senhor. E aqui é importante a gente meditar sobre isso, porque a Bíblia está recheada, especialmente no Antigo Testamento,
de expressões de lamento. Você pode ler, por exemplo, o Salmo 88, onde o salmista ali vai colocar o seu coração diante do Senhor, de toda a angústia que ele está vivendo. E lamentar, segundo a Bíblia, é uma expressão do servo de Deus muito válida de ser vivida. Nós precisamos, em tempos de adversidade, viver o lamento. Nós temos vivido isso, inclusive, como sociedade brasileira, como sociedade mundial, várias dificuldades, não só pelo Covid, mas por situações de muitos abandonarem a moral e a ética. Vivemos o lamento por causa da corrupção, vivemos momentos caóticos que nós temos vivido, é tempo de lamento. Inclusive, em conversa com pastores nessa semana, a gente pôde bater um papo e falar sobre o retorno das atividades aí, que a gente espera viver de forma tranquila daqui a algum tempo, e talvez o nosso coração, o meu e o seu coração, esteja com um primeiro passo de viver algo muito prazeroso, de alegria. Finalmente nós podemos abraçar, estar com os irmãos e celebrar, mas a gente precisa pensar que nós já passamos dos 350 mil mortos, e que os números têm aumentado. Quando nós voltarmos de forma tranquila, não sabemos, podemos chegar aí à marca dos 500 mil, 500 mil. Então, talvez a gente vai poder se angustiar junto, abraçar um ao outro, consolar uns aos outros, inclusive respeitando a dor de muitas pessoas por aí afora, que viveram um período do Covid com angústia de perder entes queridos e tantas dificuldades sofridas. Tempo de lamento faz parte da vida do cristão, é uma oportunidade de colocar tudo aquilo que está lá dentro, o que a psicologia chama de catarse, de arrancar dentro de si tudo aquilo que está lá preso no mais profundo do ser, e da gente poder desabafar e fazer isso diante de Deus. Ó Deus, olha o que eu tenho vivido. Inclusive, esse é um cenário de, por vezes, as pessoas acharem que os salmistas estão sendo até meio ousados para com Deus, mas eles estão colocando a sinceridade do seu coração. A gente precisa tomar cuidado, claro, para a gente não blasfemar o nome de Deus, mas dizer: Deus, até quando? Isso faz parte dos salmos que nós podemos ler. Jeremias aqui, ele vive não através de um otimismo cego, mas ele vive aquilo que ele está olhando ao seu redor, que é um cenário caótico, e é um cenário caótico na sua cidade. Jeremias aqui vive um amor pela sua cidade, e por mais que talvez Jeremias não fosse um dos que estivesse pagando pelo seu próprio pecado, ele se compadece da sua cidade, e esse é um cenário para a gente poder olhar para os que estão ao nosso redor também, e refletir sobre a presença da igreja na cidade. Por fim, a gente pode ver aqui, que o sofrimento que ele está descrevendo aqui no capítulo 3, faz parte da vara de Deus, é a disciplina de Deus, e o sofrimento está sendo usado então como instrumento de correção do seu povo. Essa é a descrição toda do lamento de Jeremias. E no fim, no versículo 18, finalzinho, leia comigo o final do verso 18. Como também a minha esperança no Senhor, ele está falando que já pereceu, já acabou a sua esperança em Deus. E aí fica essa pergunta para cada um de nós, a pergunta de Jeremias é a nossa pergunta: a esperança acabou? Será que nós não podemos mais encontrar esperança? E é interessante que do versículo 1 ao versículo 17, do versículo 1 ao versículo 17, não é mencionado o nome de Deus. Jeremias está ali colocando tudo para fora, mas na verdade ele está falando consigo mesmo.
Mas no final do versículo 18, ele cita o nome de Deus, e é exatamente nesse momento que há um impacto no livro de Lamentações, porque talvez, inclusive Jeremias precisou chegar ao fundo do poço, dizendo que não tem mais esperança em Deus, para que do fundo do poço ele pudesse olhar para o alto, e ali, então, encontrar novamente o olhar para Deus, porque talvez, vivendo na superfície, ele olhasse para as situações, ele olhasse para o caos, e deixasse de olhar para o alto, mas no fundo do poço, sem esperança, ele é obrigado a olhar para o alto. A linguagem de Jeremias até então não estava refletindo a sua relação com Deus, não é que ele negasse totalmente a existência de Deus, não, mas é como se ele tivesse então deixando de olhar tudo aquilo que ele estava vivendo com a perspectiva de olhar para Deus. Então, versículo 19, ele inicia uma outra coisa que a gente acabou de ler, inclusive a partir do versículo 18, a partir do versículo 19, lembra-te. Aqui ele não está falando mais consigo mesmo, aqui ele está falando com outro, porque ele então cita o nome de Deus, e ele passa a fazer uma oração. E eu queria então conversar com os irmãos sobre onde encontrar esperança. E a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto, meus irmãos, nos versículos 19 a 21, é que nós podemos encontrar esperança na oração. Então, lembra-te, é o início de uma oração. Ele olha para Deus e fala, lembra-te, só que ele fala, lembra-te do sofrimento. Agora então os pensamentos introvertidos do poeta começam a se dirigir para o Senhor. E como nós oramos, lembra-te, e a pergunta que fica é, será que Deus se esquece? Lembra-te, Senhor. Aqui na verdade, o que está sendo vivido é uma antropopatia, uma palavra complicada aí, mas que quer dizer aplicar sentimentos humanos em Deus. Lembra-te, Senhor, é como se Deus se esquecesse, mas essa é uma questão de uma figura, como Deus se arrepende, ou outras expressões a Deus, que na verdade são sentimentos humanos. Lembra-te aqui, é a liberdade dele rasgar o coração diante do Senhor, com cuidado, como eu disse, de não blasfemar contra Deus, mas entregando, Deus, se lembre de nós. É uma súplica, não apenas para uma referência à lembrança de Deus, mas para que ele buscasse em Deus essa esperança que ele acabou de descrever que ele perdeu. E ele então começa a falar dessa sua aflição, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, da aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Então ele está descrevendo a experiência de sofrimento dele, a aflição e choro e lágrimas, é um grande sofrimento, e ali depois ele então fala sobre do absinto e do veneno. Aqui são duas figuras, que são ligadas a expressões da vida do povo judeu, o fel, que é o absinto, e as ervas amargas, que é essa coisa do veneno. As ervas amargas, talvez você que tem uma dinâmica já há algum tempo de igreja, já pode ter lembrado de alguma coisa sobre ervas amargas. As ervas amargas eram usadas pelo povo de Deus, especialmente no período da Páscoa, para que eles pudessem então mastigar aquilo, saboreassem aquilo que tinha um gosto amargo, para se lembrar do tempo amargo que eles passaram no Egito, como eles tinham sido escravos lá. Então, as ervas amargas apontam para a Páscoa, e assim também o fel, também chamado de absinto, é uma seiva de arbusto com gosto muito amargo, mas que só pode ser consumido em pequenas quantidades. Mas se os irmãos olharem no capítulo 3, versículo 15,
os irmãos vão ver que ele se fartou de amarguras e saciou-se de absinto. Ou seja, aquilo que só podia ser consumido em pequena quantidade, se não poderia se tornar um veneno, agora está sendo consumido em grandes quantidades de forma figurada, no sentido de que a amargura que ele está enfrentando é cheiro de morte. Então aqui ele está expressando, está desfrutando de uma grande amargura. Inclusive o absinto é usado para representar a ira de Deus, a ira de Deus sendo derramada. E a gente pode ver, por exemplo, em Jeremias 9,15 ou em Jeremias 23,15, sobre a expressão da ira de Deus em relação ao absinto. Mas irmãos, sabe o que é precioso nisso tudo? É lembrar que essas figuras apontam para outra vivência que aconteceu na Bíblia, porque a Páscoa lembra da amargura que eles enfrentaram no Egito, assim como a mesma Páscoa aponta para Jesus, aquele que experimentou a amargura da cruz e foi o Cordeiro Pascal sacrificado por nós, vivendo as amarguras da cruz. Assim também o cálice da ira de Deus é descrito como algo que foi tomado por Jesus em Mateus 26:39, naquela velha questão onde Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua, no sentido de que Jesus teve que tomar o cálice da ira de Deus sobre si, e ele sofreu tudo isso para que eu e você não precisássemos tomar o cálice da ira de Deus na eternidade, no inferno. Isso faz com que a gente tenha esperança. Olhar para a oração é olhar para o fato de que agora nós podemos nos relacionar com Deus através de Cristo Jesus, orarmos em nome de Jesus, aquele que nos dá acesso ao Pai. Então, a oração de Jeremias aqui, expressa a amargura que ele está experimentando, o sofrimento grande. Mas é quando nós olhamos para o sofrimento de Jeremias, é que nós olhamos também para o sofrimento de Jesus naquela cruz, e nós podemos ter essa certeza de, apesar de passarmos por grandes situações difíceis aqui nesse mundo, nós temos a certeza de que nós vamos encontrar um lugar de paz na eternidade ao lado do Pai. O texto continua, versículos 20 e 21, minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim. É interessante como no versículo 19 fala sobre lembra-te, Deus, e o versículo 20, minha alma continuamente os recorda. Parece que ele está fazendo um paralelo entre aquilo que Deus pode lembrar e aquilo que ele está lembrando, sendo lembrado diariamente por causa do cenário que ele está vivendo. E aí o versículo 21, mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A terceira menção sobre lembrança, sobre memória, acaba sendo uma decisão do poeta aqui, de Jeremias, uma decisão de elevar o seu pensamento, não para o cenário caótico que ele está vivendo, mas olhar, colocar todo o seu coração, toda a sua disposição interior, decidida, para aquilo que tinha iluminado a sua vida, para essa esperança que ele estava encontrando em Deus. E inclusive isso me lembra de um filósofo aí, educador, que está bastante aí no cenário da televisão, bastante em evidência ultimamente, que é o Mário Sérgio Cortella. E ele fala sobre uma postura de vida chamada esperançar, que não é viver passivamente, esperando que as coisas aconteçam, mas é tomar uma atitude, uma decisão. E é isso que Jeremias está vivendo aqui. Eu quero trazer à memória. Irmãos, por vezes, se a gente viver de forma passiva, a gente vai acabar sucumbido diante das situações, porque nós precisamos tomar uma decisão.
Deus, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E assim, vivendo essa decisão, Jeremias recupera sua atitude de fé e de dependência do Senhor, ou seja, ele dá considerações que ele vai agora controlar a sua vida para essa esperança que ele quer viver. Não são mais as situações ou a sua angústia que vão controlar a sua vida. Agora o que vai controlar o coração e a mente de Jeremias são as decisões de buscar esperança no Senhor. Então, irmãos, onde estão as nossas memórias? Para onde nós estamos decidindo pensar? Para onde nós estamos decidindo colocar o nosso coração? Nós precisamos tomar decisões como a de Jeremias, para trazer à memória o que pode nos dar esperança. Então, em primeiro lugar, onde está a nossa esperança? Nós encontramos esperança na oração que foi conquistada por Jesus na cruz, porque ele experimentou o sofrimento que era nosso. Na oração, que é a expressão da sinceridade do nosso coração para buscarmos a Deus, e na oração que faz com que a gente tome uma decisão de dirigir o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração para Deus. Segundo lugar, onde nós podemos encontrar esperança? O texto vai nos chamar a atenção de que nós encontramos esperança no caráter misericordioso de Deus. Versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse texto vai falar sobre as misericórdias, é um grande destaque para uma palavra muito importante no Antigo Testamento, e eu vou aqui citar apenas para você ter essa referência, que é Hesed. E essa palavra, Hesed, ela está aplicada em muitas situações, porque ela quer dizer tanto a misericórdia, como a compaixão de Deus, como atos de amor constante de Deus. Então ela é traduzida de diferentes formas. Ela, inclusive, segundo o autor John Mackay, indica a qualidade do relacionamento entre duas partes como algo marcado pela boa vontade e preocupação mútuas. Então aqui está falando sobre uma relação entre duas partes, e até mesmo ligado a um amor de aliança, irmãos. Quando a gente cita o termo aliança, a gente não pode deixar de lembrar das alianças que Deus faz com o seu povo. Aliança em Adão, aliança da questão do fruto, né, em Adão e Eva, aliança em Noé, aliança do arco-íris, aliança em Abraão, da promessa, aliança ali em Moisés e com o povo ali, com a lei. São alianças que Deus vai estabelecendo, ou seja, isso mostra a postura de um Deus que está vivendo em direção ao povo, aqueles a quem Ele ama, querendo desenvolver um amor de aliança. Quando a gente pensa em aliança, a gente não pode deixar de pensar no casamento, porque é uma disposição a viver um compromisso, e Deus está se comprometendo desde o início da história a viver um relacionamento de amor conosco. E aí tem a mais profunda das alianças, que é a aliança feita em Cristo Jesus. Então a gente percebe aqui que esse Hesed é muito mais amplo do que apenas alguém que tem uma misericórdia. Eu estou com dó de uma pessoa, é muito mais amplo, é esse amor profundo e constante de Deus. Mas uma aliança, como a gente já disse, tem a ver com duas partes. Mas Deus tinha obrigações de amar ao povo, sendo que o povo se rebelou contra ele, e a figura de ir atrás de outros deuses é o adultério. É como se o povo tivesse adulterado na sua relação com Deus, indo buscar um outro Deus. Deus continua com obrigações para com seu povo. A grande questão aqui é que a origem desse amor de Deus não tem a ver com aquilo que nós fazemos, não tem a ver com o nosso mérito,
porque o nosso mérito, na verdade, seria a ira de Deus, algo que está sendo derramado ao povo ali naquele cenário. Mas mesmo diante do vazio, do desespero, da angústia que eles estão vivendo, que tinham inclusive se apoderado do coração do profeta, ele consegue olhar para Deus nesse cenário e perceber que as misericórdias de Deus e a esperança dele estão ligadas à própria natureza e os atos de Deus. Então, olhar aqui para a misericórdia é olhar para quem Deus é. Por isso que a gente disse que o segundo ponto aqui é no caráter misericordioso de Deus, porque Jeremias começa a olhar para o caráter de Deus aqui. E quem é Deus? A gente pode ler, por exemplo, em Êxodo 34, 6 e 7, o texto diz que, e passando o Senhor diante dele, Moisés clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo e clemente, longânime, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até 3ª e 4ª geração. Ou seja, a gente percebe um povo que estava sofrendo o início do cativeiro. Seriam 70 anos de cativeiro, ou seja, algumas gerações, 3, 4 gerações ali. Mas a misericórdia de Deus está desde o início da história, 1000 gerações depois, e continua conosco. As misericórdias, elas se renovam a cada manhã. O Salmo 103 diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânime, assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a misericórdia para com aqueles que o temem. Olha a imensidão da misericórdia, quanto dista o céu da terra. Ou o versículo 17 do mesmo Salmo 103, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Olha que precioso. A gente vê que o caráter de Deus é de um amor constante, perpétuo, eterno, porque esse é o seu próprio caráter, assim como é definido em 1 João, Deus é amor. No Novo Testamento a gente vê também a misericórdia de Deus no seu caráter. Efésios 2,4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. É pela certeza da misericórdia de Deus que Ele enviou Jesus ao mundo, e que nos faz com que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nós tenhamos vida, e como diz Jesus, vida em abundância juntamente com Jesus. Irmãos, depois de olhar tanto para a misericórdia de Deus, Jeremias então não tem como não concluir, final do versículo 23, grande é a tua fidelidade. É uma expressão então de louvor a Deus. Isso se refere ao fato de Deus ser fiel agora, fidelidade, mas não é a fidelidade a nós, porque nós não somos fiéis para com Deus, nós quebramos a aliança, mas Ele é fiel à sua própria promessa, de que amaria o seu povo, e continua amando a nós, desde o início da história até o fim. Descreve um caráter confiável e consistente, de alguém que nunca se desvia dos seus propósitos. Dá para confiar no amor de Deus? Com certeza, não por causa da sua relação conosco, de certa forma, porque Ele é fiel a si mesmo, às suas próprias promessas. Então, irmãos, para aquele povo, o que estava sendo vivido, é que mesmo diante de tamanho pecado, o amor constante de Deus não tinha acabado. Essa é a conclusão de Jeremias, e essa tem que ser a nossa conclusão, para a gente poder viver com esperança.
A esperança que nós temos se encontra no fato de que Deus continua o mesmo, com o seu caráter de misericórdia, um caráter de amor constante, um caráter que é extremamente confiável e consistente por causa da sua fidelidade a si mesmo. Então, em primeiro lugar, onde nós encontramos esperança? Na oração. Segundo lugar, onde nós encontramos esperança? No caráter misericordioso de Deus. E por fim, nós encontramos esperança na herança que nós temos em Deus. Versículo 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha só que interessante, irmãos, essa expressão porção, ela pode ser referente tanto àquilo que o povo é para Deus. O povo, segundo Êxodo 19, versículos 5 e 6, é o tesouro pessoal de Deus, é a sua própria herança, mas ao mesmo tempo, na verdade, Deus se torna a nossa herança, nós herdamos a Deus. Olha só, por exemplo, o que é dito em Números 18, 20, eu sou a tua porção e herança no meio dos israelitas. Isso aqui, na verdade, está descrevendo a expressão dos levitas, porque cada um das tribos de Israel teve a sua herança, uma parte da terra de Israel, que foi a sua herança, mas os levitas não tiveram terra, e eles como que ficaram sem herança. Mas a resposta que Deus dá para os levitas é: eu sou a herança de vocês, eu sou a tua porção no meio dos israelitas. Isso, na verdade, se tornou uma metáfora para uma vida totalmente centrada em Deus, capaz de sobreviver, inclusive, nos momentos de crise e dificuldades. E aí a gente vai vendo o quanto essa expressão de Deus ser a porção é repetida. Davi fala isso no Salmo 16, versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança. Asaf também fala isso no Salmo 73, 26, Deus é a minha herança para sempre. E por fim, a gente pode ver no Novo Testamento, que Paulo fala em Romanos 8, 17, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Que precioso, irmãos. Nós temos a certeza de que em Jesus nós herdaremos um relacionamento eterno com Deus. Olha que maravilhoso, no final de tudo, em Cristo, nós herdaremos uma vida eterna na presença do Pai. E não é à toa que ele conclua o versículo 24, portanto esperarei nele. Aqui então a conclusão que chega Jeremias é que apenas o caráter e o compromisso do Senhor fornecem uma base confiável, para uma vida positiva, uma visão positiva do futuro. É por causa dessa maravilhosa experiência de que nós herdamos a Deus e nós temos Deus conosco, que nós olhamos com esperança para o futuro. Olha só o que diz um autor: a angústia e a privação física permanecem, mas agora ele espera com confiança um tempo em que os relacionamentos feridos serão completamente curados e o desfrute do favor divino será restaurado. A relação com Deus será plenamente restaurada. Se agora está sendo um tempo de disciplina de Deus para com seu povo, a promessa é de que o futuro haveria uma restauração completa. E isso estava apontando para aquilo que aconteceria na cruz, porque na cruz, o pecado que nos separava de Deus foi rompido, e novamente nós temos uma relação íntima com Deus, podemos viver isso aqui e agora, e olhando com esperança para o futuro, apesar de hoje estarmos vivendo em meio ao cenário do Covid, e a tantas experiências difíceis, nós podemos esperar sim um futuro maravilhoso, um futuro de esperança, porque nós olhamos na verdade para quem é Deus e de que Deus é a nossa herança. Esperar aqui
é a certeza de que na frente nós teremos algo totalmente especial, viver dias melhores. E eu não pude deixar de lembrar de uma canção que é cantada pela banda Jota Quest, e ela diz que nós vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. É interessante como essa música, ela mostra que a cultura expressa esse sentimento por dias melhores. Não é à toa, todo mundo, não só o Brasil, está com expectativa de dias melhores, e essa canção foi escrita muito antes do Covid, porque isso está no coração do homem. Essa espera por dias melhores faz parte da vida. Mas como é precioso olhar para uma música que a gente chamaria de secular, para mostrar que aqui na graça comum a gente vê sendo apontado a expressão, inclusive da Bíblia, dessa experiência de esperar por dias melhores para sempre. E eu gosto demais dessa frase: vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Nós seremos para sempre, nós não teremos um fim definido pela morte. Pelo contrário, a nossa espera é de que nem mesmo a morte vai romper a nossa esperança por dias melhores. Não é à toa que a gente possa ver então, como o Salmo 27, 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração, espera pois pelo Senhor. Esse é o desafio para você e para mim, meus irmãos, que a gente possa esperar em Deus, ter bom ânimo, fortificar o nosso coração nesses dias difíceis que nós temos passado. Ou então um último salmo: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Irmãos, caminhando para o fim, nós temos uma missão muito importante, de viver com esperança de dias melhores, uma esperança que é baseada na oração, no caráter misericordioso de Deus e na herança que nós temos em Deus. Nós vivemos com esperança. E aí não à toa que 1 Pedro 3,15 fale: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da esperança que há em vós? Onde encontrar esperança? Nessa mensagem, você pode inclusive declarar para aqueles que te cercam, para os seus familiares, para os seus vizinhos: onde encontrar esperança? Esteja pronto para responder qual a razão da esperança que há em vós. Diga que você pode encontrar esperança na oração, no caráter misericordioso de Deus e na herança que nós encontramos em Deus. E para a gente refletir e praticar, irmãos, você tem derramado diante de Deus os seus lamentos, as suas aflições de forma íntima e sincera, desfrutando da oração? Você tem rasgado seu coração diante de Deus nesses tempos que nós temos vivido? Quem é Deus para você? Você consegue ver o quanto Ele é misericordioso, esse grande amor que se estende por 1000 gerações? Qual é o caráter de Deus para você? Que Deus você tem enxergado? E por fim, o que tem mais valor para você? Qual é a sua porção? O que você espera para o futuro? Será que nós temos dado valor em Deus como aquele que é a nossa herança, que nós mais valorizamos? Como você tem olhado para o futuro? Qual a sua perspectiva para frente? Será que você tem olhado para frente, esperando dias melhores, porque Deus te dá essa certeza?
Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de graça, Pai de tamanha misericórdia, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor nos dá essa experiência de aprendizado apesar do sofrimento, ó Deus. Mas nós queremos viver esses momentos difíceis que temos vivido com esperança na oração, esperança no caráter misericordioso do Senhor, esperança no fato de que o Senhor é a nossa herança. Que nós esperemos por dias melhores, para sempre, porque nós seremos para sempre. Obrigado, Deus, pelo presente que é a Tua palavra, trazendo ânimo, fortalecendo o nosso coração, trazendo esperança para a nossa vida, e que isso seja real em cada família, em cada vida que está nos acompanhando através dessa transmissão, Pai. Obrigado por tudo, nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus, amém. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, a esperança que o Espírito Santo pode trazer aos nossos corações, estejam presentes em cada família, em cada lar, não somente hoje, mas para todos sempre, amém, amém. Deus abençoe meus irmãos, ótima semana a todos. Eu queria deixar aqui alguns recadinhos para os irmãos. O primeiro recado, os irmãos talvez tenham visto aí as nossas notícias, dizem respeito ao fato de que nós vamos permanecer ainda um tempo com as portas fechadas, com os trabalhos apenas online. E nós queremos motivar os irmãos para que aguardem com paciência, com esperança, porque nós temos visto ainda, irmãos, que os números ainda são altos, a taxa aí para uma possível contaminação ainda é alta, os hospitais ainda continuam cheios, a gente tem vivido essa preocupação, e a gente tem tido a experiência de pessoas próximas, pessoas muito queridas por mim, por exemplo, pastores, amigos, que têm sido afetados, ou alguém próximo faleceu. Então nós queremos cuidar de você, meu irmão, por favor, entenda isso, que você possa realmente continuar aí acompanhando e orando muito, e nós vamos passando aí novidades, olhando para as notícias, para os números, e vamos trazer aí, se Deus quiser, vamos ter aí, não muito distante, um encontro maravilhoso para estarmos juntos. Nós estamos com saudade, irmãos, isso é muito verdade. E, irmãos, nós queremos então desejar uma boa noite, uma boa semana para vocês. Deus abençoe muito os irmãos.